Só responder, só respondendo ao Fabiano, tem sim a versão digital do livro. Ah, que bom, ótimo saber. Então, agora, dando as boas-vindas oficiais ao nosso encontro do Clube do Livro, a gente vem fazendo um encontro por mês, ainda vão ter mais dois. Como eu estava falando, os dois próximos são sobre cultura, mas ao longo de cada encontro, a gente vai passando por todos os pilares, os 4 pilares do capitalismo consciente, e hoje, especificamente, a gente vai falar sobre liderança. Então, eu vou começar a compartilhar minha tela, porque a gente tem 1 horinha aqui juntos. Então, é o nosso livrinho amarelo, que é a Bíblia do Capitalismo Consciente, que realmente foi o livro que deu todo o embasamento para esse movimento. Foi quando a teoria do professor Raj Sisodia, que é da Babson College, se juntou à prática do John Mackey, que é o CEO da Whole Foods. Então, os dois se juntaram aqui e falaram, opa, espera aí, o que o professor fala eu já faço na minha empresa. E o que o Mac já fazia, o Sisodia já via outras empresas fazendo. Então, foi aí que eles escreveram um livro juntos e deram origem a esse movimento, que é um movimento global. Então, só alguns avisos muito rápidos, já falei que são os encontros, são 9 encontros. A gente pede para manter as câmeras abertas, se possível, né, para manter esse estado de presença, microfones fechados. E a gente vai ter um momento de conversa no final, onde a gente vai trocar alguma ideia, e a leitura não é obrigatória, a gente só recomenda. E aqui a gente está num ambiente informal, de colaboração, de opinião. A gente segue aqui um roteiro, porque a gente precisa compartilhar a visão dos escritores, né? Mas é uma conversa aqui, a gente quer levar para o bate-papo. Pessoal, deixa eu só colocar aqui, colocar aqui na tela, porque depois vai a gravação. Pronto. Bem, então aqui as boas-vindas, eu sou Denise, co-líder da filial Belo Horizonte, a Laura é nossa embaixadora e voluntária da filial também. Aqui só, voltando ao nosso leiturômetro, são 18 capítulos, a gente já passou pelo pilar do propósito maior, integração de stakeholders, que hoje eu vou dar uma sintetizada, e vamos entrar hoje na liderança consciente e nos próximos encontros na cultura e gestão conscientes. Então, só para a gente recapitular, no encontro de fevereiro, a gente viu os capítulos 11 e 12, que eles sintetizam, finalizam a parte de orientação para stakeholders. Lembrando que stakeholders é aquele grupo de instituições ao redor, organizações, pessoas ao redor da empresa. Então, quando a gente fala no ciclo interno dos stakeholders, que é esse aqui no meio, ao redor do propósito e valores, a gente está falando naquelas partes que são mais óbvias, se eu posso dizer assim, né? São os colaboradores, a equipe, os fornecedores, clientes, investidores, a comunidade, o meio ambiente. Então, esse é o círculo interno dos stakeholders. Mas existe também um círculo externo, que não envolvem trocas voluntárias para benefício mútuo, como o círculo interno envolve, porque ali você está ali trocando com todas as partes. Aqui, nesse círculo externo, não necessariamente há benefício para as duas partes, porque você tem ali concorrentes, você tem ativistas, você tem críticos, muitas vezes sindicatos, a mídia, o governo. Mas esse círculo externo é importante porque, ao trazer visões diferentes, visões alternativas, até uma pressão, quando a gente vê pelos concorrentes, uma pressão para a excelência, esse círculo externo ele é uma oportunidade de desenvolvimento da empresa, uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento, porque a empresa passa a escutar outras informações e outros pontos de vista que ela não tinha
e começa a trabalhar em cima daquilo. Então, quando visto como oportunidade de crescimento, esse círculo externo, ele também faz parte dos stakeholders, que para a gente parece, para a gente não, né? Para muitas pessoas parece estranho, mas ele é importante também. Então, o capítulo 11 vai falar isso, né? Só lembrando que eu estou aqui fazendo um resuminho do encontro anterior para a gente poder entrar nos próximos. E o 12, ele fala da interdependência de stakeholders, que é basicamente o círculo interno, que é ao redor do propósito e dos valores centrais. Ele vai conseguir conectar as pessoas e gerar essa espiral de crescimento. Por quê? Porque propósito e valores, ao conectarem as pessoas, conseguem atrair os colaboradores certos para a organização. Se você tem as pessoas certas nos cargos certos, a chance de inovação, de produto, de tratar os clientes de uma maneira excelente, de buscar melhorar os serviços, é muito grande. Com isso, você melhora os seus produtos, a qualidade, a inovação dos produtos, que vai levar ao crescimento das receitas, porque o mercado, os clientes vão reconhecer todo o esforço, toda aquela dinâmica, assim, aquela busca de levar algo a mais para o mercado. Isso vai gerar mais valor para o acionista, que o acionista, gerando mais valor para ele, ele vai ter a oportunidade de devolver para a sociedade, cuidando das comunidades, do meio ambiente. Então, a gente vê que é um ciclo virtuoso, né? Você desencadeia ali as pessoas certas, conectando as pessoas, gera uma espiral de crescimento que depois ela acaba voltando para a empresa, fortalecendo o propósito, os valores, a direção, a visão. Por isso que a gente fala que é um ciclo virtuoso. Então, esse livro, quem tiver a oportunidade de ler ele todo mesmo, vai ver que eles trazem que a melhor forma de gerar valor para o acionista é gerando valor para todos, porque ao fazer isso, você gera mais valor para o acionista e gera mais valor para esse ciclo virtuoso. Então, assim, para fechar essa parte, né, para sintetizar essa parte de stakeholders, é isso, né? Existem stakeholders do círculo interno, do externo, todos são importantes, porque todos oferecem oportunidade de crescimento, e eles, um alavanca o outro, porque quando a gente olha para dentro, existe um potencial latente, muitas vezes ele não é acionado, ele fica lá guardadinho, escondido. E ao movimentar isso ao redor do propósito, como se o propósito e os valores fossem um sol central, você consegue destravar esse potencial latente. Então, essa resumindo a parte dos stakeholders, e aí a gente entra agora mais especificamente no terceiro princípio. A gente já passou por propósito maior, orientação para stakeholders, hoje a gente entra em liderança consciente, no próximo encontro, cultura consciente. Então, ele começa essa terceira parte, né, do terceiro pilar, do capítulo 13, trazendo essa visão, né, que os líderes eles são motivados por uma mistura de poder, dinheiro e propósito. E aí vai depender da dose de cada um, né? A diferença entre o veneno e o medicamento é a dose. Então, alguns líderes vão focar em poder, outros em dinheiro, outros em propósito, e outros vão conseguir equilibrar esses três componentes. Só que eles trazem a visão dos estilos de liderança. Um estilo militar, um estilo mercenário, que assim, a palavra até soa forte, mas é isso mesmo que eles querem dizer, né? Aquele líder que é movido por dinheiro, e um estilo consciente. Então, o estilo militar, ele é aquela história que as empresas herdaram de comando e controle, de busca por poder, que era o ambiente, quando as empresas nasceram, era esse ambiente que, infelizmente, a gente está vendo hoje, uma disputa muito grande por poder e reforço
desse militarismo. Então, é um estilo militar. E a visão sobre o negócio é uma praça de guerra, onde é preciso vencer a qualquer custo. Quando a gente olha a linguagem que predominou, ainda predomina para a gente, né, para as empresas, a gente vê que predomina no mercado uma linguagem de guerra, né? Capturar o cliente-alvo, linha de frente do negócio. Então, ainda é uma vertente muito militar. Quando a gente vai para o líder que ele chama mercenário, que eles falam que surge esse líder, porque essa história desse líder militar trouxe líderes muito fortes. Então, com o fortalecimento desses líderes, eles começaram a ver o poder do lucro e do dinheiro e do lucro a qualquer custo. Então, esse líder mercenário, a principal motivação dele é enriquecimento pessoal e dos acionistas. E a visão do negócio é uma fonte dos maiores retornos para alguns, nos menores prazos. E esse que está o problema, porque você, ao sacrificar o longo prazo em prol de um curto prazo, em prol de poucas pessoas, você acaba exaurindo o negócio, exaurindo as pessoas. Então, esse líder mercenário é esse que está em busca de lucro a qualquer custo e enxerga tudo como um número, né? As pessoas são números, eles querem aumentar ao máximo o retorno no curto prazo, e aí que vem o líder consciente com essa visão de servir a um propósito e as pessoas, que são os stakeholders, as partes interessadas, e humanizar os negócios, porque se as pessoas eram tratadas, muitos negócios ainda tratam as pessoas como número, é preciso humanizar os negócios para que você consiga gerar esse ciclo virtuoso, porque senão é como se todas as partes trabalhassem só para alguns. Então, elas como se tirassem das pessoas e entregassem para alguns. Ao passo que é o que o capitalismo consciente leva, que é ao você compartilhar o valor para todas as pessoas, e isso é papel do líder, que é servir ao propósito das pessoas, você gera valor para todo o sistema. Então, o negócio passa a ser uma fonte de prosperidade para todos no longo prazo. É uma questão de legado, de olhar para frente, de visão, e não exaurir o negócio. Então, aqui eles trazem a diferença entre liderança e gestão, porque o líder é aquele que tá ali para transformar o negócio, independente de ser na gestão dele ou de colher frutos mais para frente. Ele quer buscar a transformação. Então, liderança tem a ver com mudança e transformação. Gestão com eficiência e implementação. Líderes são arquitetos de alto nível, construtores e reformadores do sistema, enquanto gestores se encarregam de garantir que o sistema funcione direito, aplicando ações corretivas quando necessário. Isso não quer dizer que a gente não precise de gestores, claro que a gente precisa, mas o líder é diferente, porque ele é como se ele enxergasse todo um sistema, todas as partes, como que aquelas partes funcionam, isso é a visão sistêmica, e ele traz essa visão da transformação. Agora, nem só de liderança vive uma empresa, porque o excesso de liderança pode levar a uma falta de disciplina organizacional, uma falta de capacidade de organizar os processos. Então, os gestores são muito necessários, mas quem vai promover a transformação é o líder. Então, eles fazem essa distinção, que liderança e gestão não são sinônimos. Gente, isso tudo para falar é um pré, na verdade é um pré para entrar nesse capítulo 13, que são as qualidades de um líder consciente. Então, eles trazem que o líder consciente, os líderes contam 3 histórias. E por que histórias? Porque as histórias que envolvem as pessoas emocionalmente.
Daí, o cuidado com a autenticidade, porque precisam ser histórias autênticas, né? Então, as 3 histórias são: quem sou eu, quem somos nós e para onde nós vamos. Então, quem sou eu, ele traz uma inteligência intrapessoal muito grande. Então, o líder consciente, ele tem uma autopercepção elevada, o que gera uma autenticidade muito grande, porque ele trabalha o autoconhecimento, ele entende que para ele liderar os outros, ele precisa se desenvolver, ele precisa se conhecer. Então, como que ele vai liderar o outro se ele não consegue liderar a si próprio? Então, é uma relação muito autêntica, começando por si. Então, tem uma autenticidade grande, uma integridade muito grande, essa ideia de justiça, de ser completo, de integrar as partes, não é só um ou só outro, é integral. E ele considera não apenas a inteligência analítica, que é o QI, que é muito exigido, principalmente para organizações grandes, complexas, mas traz a inteligência emocional, espiritual e sistêmica. A emocional é essa capacidade de lidar com o outro, com os próprios sentimentos, com os sentimentos dos outros. A espiritual, eles trazem que seria algo maior, aquilo que nos liga às virtudes, a bondade, a justiça, a verdade. Então, é preciso que tenha essa inteligência maior mesmo, uma inteligência que eles chamam aqui de espiritual, que inclusive ajuda a ter metas mais elevadas. Ao ter essa inteligência espiritual, você estabelece metas mais elevadas, não só para si, como para a organização que você está. E a inteligência sistêmica, que é olhar para o todo, enxergar as partes e como elas podem funcionar melhor. Já a história do quem somos nós é uma inteligência interpessoal, uma inteligência para lidar com as pessoas. Então, é uma liderança servidora, que leva valores intrapessoais, como os que eu falei, bondade, justiça, empatia, aquele onde você colabora, os valores que você consegue colaborar com as pessoas e despertar o potencial latente que existe nas pessoas e nos elos. Ele também conta com uma capacidade de amar e cuidar, porque é engraçado, né, a gente falar de amor nas organizações, mas existem várias formas de amor, o que talvez em inglês, love, seja mais fácil de entender do que a gente, né? Amar nas organizações, mas uma forma de amor é a empatia, a generosidade, a colaboração, a cooperação, isso tudo são formas de amar na organização, embora a gente não tenha o hábito de falar isso. Mas isso é tudo para eliminar o medo, porque a gente sabe muito bem que culturas onde o medo predomina são culturas onde a criatividade ela fica escondida, a ousadia, as pessoas têm medo de errar. Então, eles levam o amor e o cuidado para eliminar o medo também, né? Além de despertar o potencial das pessoas. E imaginem isso na alocação dos cargos. Então, eles fazem uma alocação eficiente de cargos, porque eles entendem as partes, tem uma inteligência interpessoal grande. Então, na hora de alocar os cargos, eles fazem uma alocação bem eficiente que contribui mais para o sistema. E, por fim, para onde vamos? O principal norte são as convicções do líder, né? Do líder, do que ele quer para o grupo e do que ele discute com o grupo. Isso é baseado nas crenças, nos valores, esse norte na autopercepção, na empatia, esse norte que consegue conectar as pessoas e traçar a linha para onde vamos, né? Esse senso de direção. O para onde vamos também tem um ponto que é fazer diferença positiva no mundo. Como os líderes são servidores, eles enxergam que o negócio é uma forma de impactar positivamente o mundo. Então, eles têm esse desejo de fazer a diferença através dos negócios. E tem um compromisso com objetivos comuns às pessoas, as pessoas vão se conectando àqueles objetivos, que é bem trabalhado, é bem discutido, é bem compreendido,
e é colaborado, e com esses objetivos mais elevados que têm a ver com a inteligência espiritual e sistêmica. E o interessante é também essa visão de longo prazo na sucessão deles próprios, né? Porque tem líderes, principalmente eles citam lá na história, agora até me fugiu, eu ia falar do Império Romano, mas estou na dúvida. Mas são líderes que, quando eles saem, morrem, mudam de organização, a organização que eles estavam praticamente morre, também porque estava tudo baseado neles, estava muito neles. Na verdade, o líder consciente ele não tem a ver com o ego próprio, o espírito do coletivo é muito maior do que esse desejo dele do individual, do ego. Então, ele está ali para entender o coletivo, gerar mais valor para o sistema. Então, a sucessão ela faz parte. Ele já vislumbra a sucessão como forma de dar continuidade a esse trabalho que pode gerar frutos que, quando a gente olha essa questão do impacto, né, essas organizações, elas não tem prazo, né? Você não vai fazer impacto para gerar só para os 2 anos que você estiver lá. Não, você quer que essa história deixe um legado positivo para o mundo. E, por fim, na minha parte, já vou passar a palavra para a Laura, a liderança consciente é totalmente humana. Ela integra os universos masculino e feminino, o coração e a mente, o espírito e a alma. Sabe combinar a eficiência e a sistematização ocidentais com a sabedoria e a eficácia do mundo oriental. Então, a liderança consciente é essa liderança integral, né? Aqueles estilos, o mercenário e o militar, eles trazem muito os valores masculinos, da agressividade, da objetividade, tem valores maduros, muito importantes masculinos, né? Mas tem valores imaturos também, como a agressividade, a arrogância. Então, o feminino, os valores femininos, eles vêm para se somar, né? Não é um ou outro, são os dois. E os valores femininos trazem empatia, compaixão, essa capacidade de escuta. Então, é isso. O líder consciente, ele busca, não é que ele já nasce assim, né? É um caminho de evolução. Ele busca ser essa liderança integral. Então, vou fazer uma pausinha aqui. Acho que talvez a gente deixe as discussões mais para o final, mas se alguém quiser fazer algum comentário, a gente abre um breve espaço aqui. Ou então a Laura já vai, né, Laura? Eu posso seguir aqui, a gente, porque o meu capítulo tem muito a ver com o seu, né? É um complemento, então acho que tem a ver continuar aqui o bate-bola, e a gente, né, volta com essa discussão que eu imagino que, como nós estamos aqui em 15 pessoas, é uma roda de conversa, né, gente? Então, assim, não é, como eu vi que vocês falam, não é uma aula, a gente não está aqui para ensinar, a gente está aqui para colocar o pensamento do livro, fazer de uma forma resumida para todo mundo entender um pouco mais. Como eu entendi, foi ótimo ter visto o vídeo de tudo que vocês fizeram, porque ainda aumentou ainda mais, né, o conhecimento desse livro. Então, vou pegar aqui a bola já de uma vez, Denise, e vou apresentar minha parte aqui. Tá todo mundo vendo aí o meu capítulo 14? Laura, deixa eu só tirar, porque eu estou marcada aqui, deixa eu só me tirar para você aparecer para a gravação. Pronto. Tá ótimo. Gente, antes de tudo, né, eu queria só rapidamente, já que a gente está falando de histórias, né, falar rapidamente, assim, como a gente não se apresentou, assim, de fato, queria só comentar que eu sou a Laura Torres, a minha empresa chama Gestores de Sonhos, já tem 5 anos que eu embarquei nessa jornada, né, nessa nova jornada. Nós somos uma empresa que tem o objetivo de ajudar as empresas a cuidar melhor das pessoas. Então, a gente está totalmente
dentro desse tema, né, de pensar as organizações de uma forma diferente. E queria comentar que esse livro, eu ganhei ele em fevereiro de 2019, de um grande amigo, que quando eu fui apresentar a minha empresa, ele falou assim, Laura, tem tudo a ver com capitalismo consciente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre capitalismo consciente. Então, assim, para comentar que o tanto quando a gente se conecta de fato com o que a gente acredita, todas as filosofias, metodologias vão aparecendo e fazem sentido para o que a gente acredita, né? Então, assim, eu queria só comentar isso, que para mim foi muito gratificante saber que existia, né, uma filosofia que trabalhava com tudo que a gente acreditava. Então, é só para colocar aqui um pouquinho e falar aí, o Ricardo está aí, que é meu sócio, meu marido também, que estamos juntos aí nessa jornada de aprendizado, né? Então, entrando aí no capítulo, que eu vou falar da construção do líder consciente, né? E eu fiquei muito feliz de pegar esse capítulo. Eu tinha falado com a Denise que eu queria ajudar no Clube do Livro, mas eu queria num capítulo que eu tivesse genuinamente assim bem conectada. E esse capítulo eu me senti bem conectada com ele. E eu queria falar o seguinte, que a construção do líder consciente, uma empresa ela só vai evoluir de fato, né? Ela aprende, ela cresce quando os seus líderes, em especial o CEO, também estão aprendendo e crescendo, né? Porque não adianta uma empresa que não tenha seu líder estratégico também querendo essa evolução. Então, o livro ele comenta exatamente sobre isso, né? Que um fundador estagnado ele pode bloquear toda a evolução organizacional de uma empresa, né? Então, assim, em alguns casos é preciso trocar a liderança para que o negócio retome a sua linha evolutiva. Então, exemplos que temos dessa mudança foi a própria Whole Foods, né? Que ele comentou que a trava da evolução do negócio estava no próprio John Mackey, né? Então, isso fez com que ele tivesse que evoluir pessoalmente para que o negócio, que a empresa também evoluísse. Então, ele de fato, ele colocou essa vulnerabilidade no livro e falou, né, o tanto que foi difícil. Se ele não tivesse se conscientizado disso, as coisas não iriam evoluir da forma como deveria ser, né? Então, isso foi um aprendizado muito forte para ele. E já entrando aí um pouquinho na citação, né? A citação que eu achei bem interessante foi essa introdução aí. Né? Com essa introdução, eu trago uma das citações que são uma das mais relevantes do capítulo. Toda pessoa que exerce a liderança deve ter sempre o desejo de aprender e crescer. Isso será benéfico não só para a própria vida, mas também para a existência de tudo que nos relacionamos, incluindo o negócio e as pessoas que estão em torno dele. Para se tornar um líder consciente, é um requisito básico: querer. Sem alta intencionalidade, simplesmente não acontece. Então, assim, de fato, o principal objetivo de uma construção de um líder consciente é a vontade, né? O líder querer que seja, ser consciente. Então, eu achei essa citação uma das mais importantes do capítulo, né? Por isso que eu já trouxe logo em primeiro lugar aí, para fazer essa reflexão. E seguindo aí os temas principais dos capítulos, né? O siga seu coração, encontre seu propósito. O propósito é um dos temas abordados nesse livro, né? Tanto é que na retrospectiva aí foi falado bastante sobre os propósitos, né? Tanto propósito corporativo quanto propósito pessoal. Se não existe uma empresa consciente sem propósito, que dirá de um líder consciente, né, gente? Para uma empresa consciente acontecer, é fundamental contratar em todos os níveis hierárquicos, pessoais, pessoas fortemente conectadas com o seu propósito e com o propósito corporativo, né? Então, assim, o propósito corporativo, para quem não sabe, né, gente, é a razão da empresa existir. E o propósito pessoal é o que faz o coração pulsar. Então, para existir de fato um líder consciente, é necessário seguir o coração, né? Mas para acontecer isso tudo, tem que desenvolver a autoconsciência. No livro é dito bastante sobre a autoconsciência e a questão da coragem para seguir, né? Mas para acontecer a autoconsciência, é necessário aprimorar o autoconhecimento, que vai permitir que a gente avalie se a gente está na jornada certa ou não, né? E o segundo aspecto que o autor também levanta nesse capítulo é saber lidar com o medo. Né? Eu achei bem interessante, porque às vezes a gente se pergunta assim, mas será que eu estou vivendo de fato o que meu coração está dizendo? Então, ele fala muito dessa dualidade, né? Do medo que existe, né? Por que o medo nos paralisa?
o medo que nos impede de atingir nosso pleno potencial, e isso acontece muitas vezes porque não estamos vivendo no momento presente. Então, ele comenta sobre isso também, da gente estar vivendo muito no futuro e pouco no presente. Por isso que talvez o medo ele vai nos paralisar. Então, ele fala muito, para afastar o medo, o objetivo é sugerir para acalmar a mente, focar a atenção através de práticas de meditação, por exemplo, né? E para lidar com medo é necessário coragem, né? E coragem é agir com o coração, né? Tomar a decisão baseada no feeling, na intuição. Então, isso foi algo muito forte que foi dito para se tornar um líder consciente, né? Outro ponto aí que foi dito também, que é um ponto fundamental para ser um líder consciente, é inspirar em modelos, pessoas que admiramos e queremos imitar, porque na vida é muito saudável ter pessoas admiráveis que nos sirvam de exemplo, né? Então, elas podem ser nossos amigos, podem ser nossos pais, professores, podem ser personagens históricos, né? Como Gandhi ou Martin Luther King. Por exemplo, eu fiquei refletindo assim, quem eu me inspiro atualmente, né? Quem de fato me traz essa inspiração? E eu fiquei pensando, atualmente, quem eu mais assim, me inspiro no momento de vida que eu estou, profissional principalmente, é no Murilo Gun, que eu não sei se vocês conhecem, né? Ele foi comediante, professor de inovação, criatividade, mas hoje ele está trazendo uma visão muito mais humana nas relações, principalmente relações corporativas, né? Porque ele é um grande palestrante. E eu estava até avaliando, ouvi umas... Eu sempre acompanho ele nas redes sociais, né? E ele se posiciona atualmente como um grande influencer do bem-estar coletivo, né? Então, assim, eu acho que ele super... Eu me conecto com o que ele fala, o que ele traz muito essa questão da inteligência espiritual. E aí, gente, para não ficar só na minha falação, para não ficar uma coisa chata, eu queria saber aí no chat, fala aí para mim, assim, quem que inspira vocês atualmente? Quem tem inspirado no chat, ou quem quiser abrir o microfone, que eu gostaria de saber se vocês já refletiram sobre isso. Quem atualmente vocês estão te inspirando aí nesse mundo corporativo, ou até mesmo de pessoas, né, da família? Fala aí, Denise, quem te inspira? Aqui, ó, o Bruno já colocou o Rony da reserva. O Rony foi presidente do Instituto e ele é, sem dúvida, uma grande inspiração, né? Cada palestra, ele leva... o que ele faz com o time da reserva é muito bacana. Com certeza. Tem mais aí um chat aí. Você consegue o Márcio Fernandes é inspirador. Estou até lendo o livro dele agora. Uhum. O Márcio Fernandes, gente, eu fiz a filosofia de gestão dele, eu amo, assim, eu acho ele fantástico, ele tem vários livros, Felicidade dá Lucro, Fim do Círculo Vicioso, e eu acho fantástico. Que bom quem trouxe aí o Márcio Fernandes, fiquei feliz, eu também me conecto muito com ele. Luísa Trajano, que é uma história, tem uma história grande, que eu descobri que Luísa, o Magazine Luiza não é por causa dela, mas por causa de uma tia. É que verdade. deve ter inspirado ela, né? Cortella, ele é inspirador mesmo, né? A sabedoria dele é muito grande. Legal demais, tá vendo? A gente vai refletindo aí, a gente entende assim, quem que de fato está inspirando a gente, por que a gente se conecta, né, com o que ele fala. Então, isso ele trouxe bem, assim, essa questão do inspire em pessoas que você admire. Então, achei interessante essa reflexão, até para a gente pensar exatamente quem hoje eu estou me inspirando, né? Então, é bacana essa reflexão. O outro ponto também que eu quis trazer aqui do capítulo é a evolução da consciência, né? Então, os líderes conscientes não são estáticos, porque o ser humano não é estático, né? Porque vivemos em constante evolução, e para isso acontecer é necessário o desenvolvimento tanto da inteligência emocional e sistêmica, né? Como a Denise até já antecipou aí um pouquinho, né? Quando temos a consciência das nossas emoções, entendemos o que faz aflorar, por exemplo, né, os sentimentos, a gente pode aprender e evoluir. Né? Então, quem almeja se transformar em um líder consciente precisa ter, sobretudo, empatia, que também a Denise trouxe aí bem forte, né? Empatia é a capacidade de sentir o que o outro sente, né? Então, a inteligência sistêmica, ela contempla os relacionamentos, o modo como as coisas se conectam,
E o líder consciente, ele sabe que as suas decisões estratégicas tem que considerar todos os públicos de interesse, desde a comunidade, o meio ambiente, colaboradores e fornecedores. Então, a evolução da consciência, ela traz todos esses aspectos, né? Para se tornar um líder de fato consciente, é necessário ter todas as inteligências aí, emocional, sistêmica, espiritual, né? Juntas e conectadas. Né? Um outro ponto que também o livro traz é a vida, é um aprendizado e crescimento. Então, é fácil a gente se acomodar numa vida sem desafios e conduzidos por rotinas, né? Costumo dizer que em 5 anos, gente, empreendendo, né, que eu vou fazer 5 anos agora esse ano, eu nunca me capacitei tanto, aprendi tanto, e isso porque dentro das empresas a gente não percebe esse movimento, né, de constante evolução, aprendizado. Então, são milhões de pessoas que vivem emborrecidas, né, nos seus mundinhos, sem aprender coisas novas, e são verdadeiros zumbis corporativos. A gente até brinca, né, nessa hashtag, chega de zumbis corporativos, que de fato, se a gente não tem aprendizado, a gente não tem crescimento. E os líderes conscientes, eles querem sempre aprender e crescer continuamente. Então, uma das melhores formas de crescer como pessoa e como líder é por meio dos nossos relacionamentos, principalmente, especialmente com as pessoas que a gente tem mais ligação, né? Filho, marido, mãe, pai, colegas de trabalho, chefes. Eu já tive uma chefe uma vez que falou que queria tirar minha paz de espírito, mas ela não conseguiu, porque não era o meu objetivo ficar num lugar que eu não tivesse que eu tivesse a paz de espírito mexida, né? Então, assim, isso totalmente um crescimento, né? Uma evolução contínua que a gente tem. Então, uma das dicas que o autor traz para a gente nesse aspecto é ter sempre à mão, assim, um diário de sentimentos, pensamentos, sonhos, e também um diário de gratidão, né, que também ajuda a manter o foco nas coisas positivas e contribui para o relaxamento e para a tranquilidade. Então, isso tudo traz aprendizado e crescimento. Então, são dicas que ele colocou lá, que eu achei interessante, que eu já até tenho aqui meu caderno dos sonhos, que a gente já faz isso há bastante tempo. Gratidão também é algo que a gente sempre tem trazido. E essa semana, por acaso, eu comecei meu Diário das Emoções, que eu estava bem ansiosa. Eu falei, não, deixa eu anotar aqui. Eu acho que isso é muito relevante que ele traz. E essa autoconsciência, ela é importante para a gente, né? Para a gente se manter bem no foco e saber o que está tirando a nossa paz, ou está deixando a gente angustiado, ou até mesmo feliz, né? Então, para finalizar, não ficar na falação aí na cabeça de vocês, entregar aqui no horário que a gente combinou antes, né, para a gente abrir aqui a roda de conversa, eu queria trazer a citação final do livro, que eu também achei que fechou com chave de ouro esse capítulo, que é o seguinte, que o nosso maior desafio como líderes é o de gerir e conduzir a nós mesmos, fazendo escolhas sábias para aprender, crescer e evoluir como seres humanos, né? Então, cada um de nós tem que se tornar mais consciente, agir de modo a ajudar a transformar o mundo em um lugar melhor. Então, no final das contas, gente, o que a gente quer é o bem comum, é o bem social, né? Então, é sempre devolver algo para a sociedade. Então, esse, no final das contas, é o nosso maior desafio para se tornar, de fato, um líder consciente. Então, essa aqui foi um pouquinho do resumo que eu trouxe para vocês. Vou compartilhar aqui a tela para a gente bater um papo. Denise, a bola agora está com você. Ótimo, Laura, obrigada. E a gente vai trocando, né? Eu, ao te ouvir e ao me ouvir também, porque a gente trabalha a autopercepção, né? A gente vê quanto a gente gostaria que essa conversa nossa, essas qualidades do líder consciente, que ela se propagasse cada vez mais, né? Porque a gente vive numa sociedade que está estressada, que está ansiosa, isso tende a piorar, a saúde mental abalada. Então, é papel do líder manter a própria saúde mental através de uma autopercepção elevada, dessa sabedoria oriental, por isso que entra a questão da meditação, dessas formas de conexão interna, né? Porque, no final das contas, quem não precisa de acessar, não precisa ser meditação, né? Pode ser uma música, esse estado de presença que você acessa lá dentro e se acalma para poder acalmar
os outros, para poder acalmar as pessoas da sua organização, para você poder colaborar de forma genuína, integral, presente. E isso tem um potencial que é tão grande e que eu acho que é muito pouco explorado, né? Porque tem os relacionamentos, eles acabam não trazendo esse potencial latente quando eles são baseados no medo, na disputa de poder, na competição exacerbada. Então, é preciso a gente equilibrar, trazendo esses outros valores humanos do líder e estimulando isso nas pessoas, porque as pessoas estão nas organizações querendo fazer o bem, dar sua melhor contribuição, e o líder está lá entendendo, né, quem é quem está precisando de apoio, quem precisa se desenvolver. Então, eu realmente acredito que é por aí. É fácil? Não, né? Porque a gente precisa dar conta da gente primeiro para dar conta dos outros, né? Dar conta no sentido positivo. Mas a gente precisa se desenvolver, né? Precisa se desenvolver. Tiago, você levantou a mão? Fica à vontade. Ok. É interessante, eu estou lendo o livro junto com a gente, né? Ou seja, não me adiantei agora, inclusive, me ofereci para o próximo capítulo, então nós estaremos aí colaborando também. Agora, uma coisa interessante, Denise e Laura, eu tenho percebido e tenho estudado, que a gente fala muito do propósito, mas uma coisa que essa discussão nos leva a perceber que um dos grandes problemas hoje, nessa relação que se propõe a existir dentro do ambiente corporativo, é a questão da segurança, né? A segurança de quem está ali naquela estrutura. E essa segurança, ela conversa muito com a visão que se tem hoje do burnout, né? Antigamente a gente falava do burnout com excesso de engajamento, excesso de trabalho. Hoje a percepção do burnout é muito interessante, que é a percepção do descompasso entre o discurso e a ação. Porque é muito comum você ter um discurso, né? Você às vezes tem um código de conduta ética, às vezes você tem uma política, mas no dia a dia aquele discurso não se concretiza, né? E as empresas, às vezes, que se dizem humanizadas, elas acabam não sendo humanizadas, e quem está lá dentro percebe isso claramente. Então, quem está lá dentro consegue verificar, né, que a fala é uma, né, e a conduta é outra. Então, isso acaba gerando esse adoecimento, né, que é essa ideia do burnout, com muito mais, hoje, percepção do que qualquer outra coisa. E porque quando a gente fala em empresa consciente, eu até coloquei um livro que eu terminei de ler agora, que eu achei muito interessante, eu pus aí no chat, né? Esse The Heart of Business, do Hubert Joly, e ele tem uma colocação muito, muito interessante, porque quando você fala da liderança militar, né, daqueles tipos de liderança onde que há um fortalecimento da figura masculina, e você fala que a figura masculina ela não pode, né, aí você traz todo aquele estereótipo, né, do masculino, né, não pode ser fraco, não pode ter dúvida, homem não chora, né, aquelas coisas todas, né? E tem um trecho do livro que eu queria compartilhar com vocês, que ele fala o seguinte: as pessoas são mais inspiradas por líderes vulneráveis, e a conexão humana é um dos presentes da imperfeição. É interessante, né? Porque se eu falo de um líder consciente, né? E se ele é um líder mais humanizado, se ele é um líder mais... ele vai ser um líder também. Se ele é um ser humano, ele vai ser um líder também imperfeito, né? E ele não vai procurar esconder isso, né? Ele vai procurar, evidentemente, e aí eu acho que é isso que o livro traz bem, é trabalhar o crescimento, trabalhar as alternativas, reconhecer as vulnerabilidades, reconhecer o erro, né? O JK tinha uma frase muito interessante que ele falava: eu não tenho compromisso com o erro. Ele queria dizer com isso: errou, reconhece, muda de página, vamos adiante, não fica agarrado naquela estrutura de que, nossa, eu reconhecer o erro, as pessoas vão perceber que eu erro. Ah, seja bem-vindo ao mundo real, né? Você erra, né? Porque você é um ser humano. Então, assim, são situações que quando a gente... E uma coisa que ele fala no livro também, que eu acho que é muito interessante para nós, que durante muito tempo a gestão
ela veio com aquele desenhozinho, né, do burro com o chicote e a cenoura, né? Ou seja, que a cenoura é o estímulo, o chicote é a punição. Aí ele fala uma coisa muito curiosa, ele fala assim, no mundo em que só existe o chicote e a cenoura, os nossos colaboradores são tão burros quanto aquele burro do desenho, né? Ou seja, você acaba não desenvolvendo uma política inspiradora. Então, eu acho muito interessante essa nossa discussão de hoje, porque se o líder não tiver essa percepção, ele acaba não gerando esse caminho. E só para terminar minha fala, que eu juro que eu acho que eu não tinha pretensão de falar tanto assim, mas só para terminar, o Aristóteles ele tem uma situação muito interessante, que ele fala do poder da persuasão. O Aristóteles fala que você vai persuadir alguém com 3 elementos: o ethos, o pathos, o ethos, o logos e o pathos. O ethos é a autoridade do argumento, a autoridade da pessoa. Quando a pessoa fala, as pessoas reconhecem que ela é uma pessoa que deve ser reconhecida, ouvida, porque ela tem ali uma autoridade sobre o grupo, né? Mas essa autoridade é uma autoridade natural, né? Então esse é o primeiro, né? O segundo, que é o logos, é a autoridade do argumento. Então, ou seja, além da pessoa ter algo, ser uma pessoa que deve ser ouvida, o que ela está dizendo faz sentido. Mas a terceira, para mim, que é a mais interessante, que é o pathos, que é a empatia, né? Então, ou seja, você pode ser um líder. Para você ser um líder, você não só tem que ser reconhecido como tal, mas para isso você precisa construir um caminho, mas você precisa ter um argumento que seja também lógico, que ele tenha sentido, que ele possa fazer sentido para as pessoas. Mas se você não tiver empatia, ou seja, se você não tiver uma comunicação adequada, tudo aquilo que você construiu antes nos 2 elementos, eles não vão valer, né? Então, só queria fazer essa intervenção, me perdoe aí pela extensão. Imagina, Tiago. Tiago é professor, né, Tiago? É ótimo te escutar. Professor engenheiro, então você imagina o tanto que eu falo, né? Ótimo, então, ótimo. Daí a gente pode pegar várias linhas, mas eu vou deixar o Jorge falar, porque senão eu acabo empolgando. Vou falar só uma frase que eu lembrei também nessa questão do erro, que você é maior do que seu erro, né? Então, o erro é pequeno, perto de tudo que o líder é. Então, acho que é legal. Jorge, vamos lá. Denise, boa noite. Laura, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Muito boa essa aula de hoje. Realmente foi interessante. Eu gostaria de destacar, entre várias coisas que foram citadas, eu gostaria de destacar 2 pontos que eu achei significativos. A questão da diferença entre liderança e gestão. Esses 2 papéis, as empresas têm que ter esses 2 papéis. Dificilmente você vai conseguir uma empresa só de liderança, você tem que ter liderança e gestão, e é importante que essas coisas sejam perceptíveis por quem está acima nas instituições, que você vai ter pessoas que ajudam a transformar e a mudar a empresa, e você vai ter que ter pessoas que sabem conduzir a empresa da maneira como ela tem que ser conduzida. Então, é muito importante essa separação e essa diferença que existe, mas os 2 se completam, tanto o líder como o gestor. E o segundo ponto que a Laura tratou aqui, que eu acho também que é significativo, é a questão da autoconsciência e do autoconhecimento. Eu acho que, para que um líder possa atingir um grau elevado de autoconsciência, ele precisa se desenvolver muito no autoconhecimento. Esses 2 pontos são significativos para que a gente possa cada vez mais estar exercendo um papel de liderança de forma consciente. Se a gente não tiver a preocupação de se autoconhecer, a gente vai ter uma certa consciência, sem a menor sombra de dúvida, mas dificilmente essa consciência será tão elevada quanto a gente gostaria que ela fosse. Sem dúvida, acho que a autoconsciência, a autopercepção, acho que é o primeiro ponto do líder consciente mesmo. Ela é super importante, é ela que vai mover os relacionamentos e as discussões, a colaboração entre todas as partes. Muito obrigada, Jorge. Fabiano, por favor. Eu queria apenas chamar a atenção, foi algo que eu fui percebendo ao longo da fala da Laura, para a relação da liderança, né, com os demais elementos do modelo do capitalismo consciente, né, as outras 3 dimensões. Porque o líder, ou o líder consciente, né, de alguma forma, ele tem uma orientação diferente na maneira com que ele se relaciona em relação aos seus stakeholders.
ele tem essa consciência, ele tem essa compreensão, e naturalmente os processos, né, e as suas decisões, elas vão ser orientadas para isso, né? Da mesma forma, ele tem um propósito muito forte, um propósito muito claro, que ele é capaz de levar, né, para as demais pessoas, que ele mobiliza, né, que ele consegue mobilizar as demais pessoas, né? Então tem uma relação clara com o propósito, né? Ele é, aliás, o principal porta-voz do propósito, talvez, né? O grande agente de ação através de um propósito, né? E, por último, ele é o promotor da mudança de cultura, ou, eventualmente, a partir dos seus valores, do seu propósito, ele consegue arrastar, né, as multidões e criar uma cultura favorável para a execução, para a realização do propósito. Então, acho que esse é um aspecto que é subjacente, né, ao modelo, mas que eu acho que é interessante a gente se atentar, né, a gente destacar. E, por fim, assim, só dizer o quanto é bom, né, ou quanto seria bom, né, se os nossos líderes atuais realmente fossem contaminados, né, por esse espírito da liderança consciente, né? O quanto a gente realmente precisa de lideranças mais humanas, né, humanitárias, mais conscientes, né, mais compromissadas com o propósito e com o bem-estar coletivo. Não só do ponto de vista público, estatal, mas também nas nossas companhias, né? E eu confesso para vocês, a pergunta da Laura, a provocação, me fez pensar, né? Poxa, que é referência para mim? E eu tive dificuldade confesso para vocês, aí pode ser, claro, né? Pode ser uma ignorância minha, ou uma falta de memória, mas eu acho que a gente está precisando de mais líderes inspiradores. Essa inspiração, ela tem que ser mais fluida. Você tem que, né, eu também, eu fiquei pensando aqui, quem me inspira mesmo, gente? E porque é isso, a gente precisa de mais exemplos e que isso seja mais natural. E só contar um casinho rápido, Laura, antes de passar a palavra. Eu estava comprando um presente, aí o Bruno citou o Rony da reserva, eu estava dentro da reserva e escutei um rapaz de uns 30 anos falando com o outro, que ele fazia, empreendedor, ele levava uns negócios para a China, então ele faz esse empreendedorismo até internacional. E aí ele falou, não, eu não vou levar um negócio que não cuida bem das pessoas, não cuida bem da Amazônia. Então, ele falou, eu não vou promover esse tipo de negócio. Então, essa conscientização, eu acho que ela está vindo muito dessas gerações mais novas, né? Os mais velhos estão tendo que correr atrás, os mais novos, isso já começa a ser natural, já começa a ser uma prática de que eles estão ali no dia a dia, já enxergam isso. Então, assim, eu tenho muita esperança que, embora para a gente seja sofrido e a gente tem dificuldade de pensar logo nessas lideranças inspiradoras, mas para as gerações mais novas eu vejo que isso vai ser uma coisa mais fácil de trabalhar e não é à toa que eles estão nos cobrando, né? Deixa eu parar de falar. Laura, deixa eu só passar para a Sirlene, nossa convidada, depois eu te passo, aí a gente já fecha. Eu tinha só aplaudido, eu não estava levantando a mão, não. Eu falei só então tá. Sirlene, por favor. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, meio na linha do que você acabou de falar, Denise. Quando a gente falou de pessoas que inspiram, eu pensei em grandes nomes, mas eu trabalhei, acho que é bom eu comentar isso, eu trabalhei uma vida inteira, 37 anos, em multinacionais. Eu não tive o prazer de conhecer nenhum líder que a gente possa chamar que é um líder consciente. Os líderes conscientes que eu conheço, eles estão ligados mais a essa geração mais nova, como a Denise falou, mas também a negócios menores, né? A própria Luiza, hoje o Magazine Luiza é uma potência, mas eles começaram muito pequenininhos, né? Justamente para gerar emprego para a própria família. Esse era o principal objetivo, né?
E a Luísa, eu tenho o prazer de conhecer um pouquinho bem. Ela é basicamente intuitiva, né? Por isso que eu admiro muito. Ela não teve essa oportunidade que muitos de nós tivemos, né? De ir para uma academia, para uma universidade. Ela teve a universidade da vida, né? Então, por isso que eu admiro. Mas a minha pergunta para vocês é essa. Que exemplos vocês têm, fora o Rony, que eu também super concordo, né? Que se vocês viram, principalmente o pessoal aí da consultoria, se vocês conhecem líderes, se é possível ser um líder consciente dentro de uma grande multinacional, se vocês conhecem casos práticos. Daqui a pouco eu passo para a Laura. Laura, se você quiser começar, eu complemento, assim, porque hoje em dia eu também já trabalhei numa grande empresa, tive líderes assim inspiradores, tem pessoas que realmente me inspiraram, e hoje eu faço um trabalho com o pequeno, e o pequeno, ele está buscando isso, ele está partindo do propósito, né? Então, eu tive uma experiência com o grande e hoje do pequeno. Então, hoje eu vejo esse movimento muito mais claro do que quando eu estava numa empresa grande, né? Acho que a empresa grande são muitos os stakeholders, essa filosofia ainda dos valores masculinos, ela ainda é muito, muito forte, mas isto eu vejo, eu estou vendo uma mudança. Laura, se você quiser complementar. Então, eu ia comentar que a gente geralmente nos prêmios, né? A gente vê prêmio ser humano, todos esses prêmios que envolvem as melhores empresas para se trabalhar, a gente acaba vendo as mesmas empresas e isso incomoda profundamente, assim, tanto eu quanto o Ricardo, a gente sempre comenta, né? Por que não traz novos nomes, novas empresas, porque fica parecendo que não é genuíno, né? Você coloca aquelas empresas que até outro dia não podia ir nem de calça jeans na empresa e hoje são melhores empresas para se trabalhar. Parece que é meio fake, né? Mas a gente tem visto movimentos, a gente trabalha com várias empresas, mas sim uma empresa que eu até comentei isso com a Denise, uma empresa, por exemplo, do setor jurídico, né? Que tem mais de 100 advogados. A gente foi fazer um trabalho de cultura lá e o sócio, né, o dono, ele falou que ele queria ver as pessoas mais felizes. Então, assim, eu tenho visto cada vez esses movimentos, mas é algo que não é tão simples, né? É um movimento ainda. Então, assim, a gente tem percebido, as empresas que contratam as gestoras de sonhos, com certeza já estão num caminho de trilhar para um caminho de relações mais humanas, porque, né, as empresas percebem que se não mudarem, as pessoas não ficam lá, não querem ficar em locais que não são já empresas conscientes, né? Então, assim, a gente tem visto esse movimento, mas, de fato, Sirlene, você tem toda a razão, ainda é muito pequena, a gente não tem tantas empresas, a gente tem as mesmas que geralmente aparecem nos prêmios, mas a gente não é genuíno, assim, é minha percepção do Ricardo também, não sei se ele está, eu não sei porque ele não está aparecendo aí, mas ele também comentou, a gente comentou recentemente sobre isso aqui, que a gente faz parte de vários grupos aí de RHs, e a gente comentou o tanto que incomoda a gente não aparecerem novos nomes, sabe, nesses encontros, nesses prêmios. Eu acho que o Fabiano quer contribuir alguma coisa aí, né, Fabiano? Só falar que entre a consciência e a ação, às vezes o caminho é longo também, né? Então, mas o primeiro passo ele precisa ser dado. Fabiano? Apenas acrescentar assim a respeito desse ponto, né, da reflexão proposta pela Sirlene, eu sou bastante otimista com relação à mudança de modelo mesmo, de governança e de gestão que vem acontecendo nesses últimos anos. Eu concordo, eu acho que tem uma geração nova que está muito alinhada, né, a questões sociais, a questões valorativas, e isso se reflete, né, na busca por propósito, inclusive no empreendedorismo, né? A gente tem visto muitas startups realmente com uma clareza muito grande de propósito e assim por diante. E eu acho que também os modelos de gestão, particularmente não tive a experiência de trabalhar em multinacionais, mas eu vejo muita evolução, muito avanço, e eu acho que também a bandeira do ESG, ela traz essa perspectiva nova. Embora, claro, a gente saiba que grandes empresas normalmente demoram mais para se movimentar, né? Então, esse é um caminho que, embora já tenha se iniciado, talvez leve alguns anos ainda para se consolidar.
mas eu acho que a essência, né, ou a mensagem, ela realmente é uma mensagem otimista, que a gente tem visto pelo menos uma consciência, né, um despertar de consciência, para uma forma de governar ou de gerir diferente. Claro, está no ritmo, na velocidade que a gente gostaria, talvez ainda não, mas eu vejo com bastante confiança e com bastante otimismo. E eu queria citar um movimento que está acontecendo. Eu confesso que eu ainda não consegui enxergar isso aqui no Brasil, mas fora do Brasil, que eles têm chamado de a grande definição, a grande demissão, né? Ou de Great Resignation, né? Das pessoas saindo dos seus empregos, muitas estimuladas pela pandemia, em busca justamente desse resgate do propósito, de melhores condições de se viver, né? Mais próximas da família, do bem-estar coletivo e assim por diante. E eu acho que a gente também foi picado por esse vírus durante a pandemia, sabe? Eu acho que a pandemia também nos forçou a repensar as nossas vidas, as nossas carreiras e nos estimular para que a gente esteja mais próximo daquilo que nos realiza. Então, eu acho que esse foi um lado bom, né? Se há que há lado bom na pandemia, né? Mas que a gente deve passar a ver com maior intensidade daqui para frente. Sim, Fabiano, muito obrigada pelas contribuições. Eu acho que o ESG realmente ele vai puxar o próprio mercado financeiro começando a fazer essas cobranças. A gente vai ver muito greenwashing ainda, mas aos poucos a gente vai conseguindo visualizar as iniciativas que são genuínas mesmo. E esse movimento vai crescendo. Né? Denise, eu só queria comentar, o Fabiano tem toda a razão, esse movimento já chegou aqui no Brasil, Fabiano, até foi capa da Você RH desse mês agora, falando sobre essa questão do pedido de demissão que está acontecendo no Brasil. Então, é algo que está realmente já... Né, chegou aqui, mas não da forma como está nos Estados Unidos, lógico, mas que com certeza isso é só um início, né, de uma mudança que as empresas vão perceber, das pessoas não querendo ficar mais onde elas não se sintam, né, confortáveis e felizes. Tiago, a sua palavra final, aí a gente fecha. Não, depois eu vou passar para você, Denise, eu estava procurando aqui nas minhas anotações uma palestra agora que no final do ano passado que eu vi, um empresário que resolveu tirar um produto do mercado, porque eles faziam investimento na área de educação, tinham produtos para escolas, né? Só que o produto acabava gerando bullying. E ele recebeu uma carta da diretoria dizendo, olha, eu não sei como nós vamos fazer, mas seu produto está gerando bullying aqui entre os alunos, como é que nós podemos lidar com isso, né? O produto significava algo em torno de 30% do faturamento dele, era uma coisa assim significativa, né? E ele, em reunião de conselho, eles acabaram deliberando retirar o produto do mercado e encontrar uma forma de fazer uma nova abordagem. Enquanto eles não tivessem essa nova forma, eles não levariam, porque eles realmente estavam considerando uma situação como essa. Então, são exemplos como esses, né, que são exemplos inspiradores e que a gente deve perceber. O sujeito abre mão uma situação lucrativa, né? A minha fala final é um livro que eu li também do Rutger Bregman, não sei se vocês já ouviram falar, que é Utopia para Realistas, né? Ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que precisamos adotar uma outra medida que represente melhor crescimento e desenvolvimento, né, de um país que não seja o PIB, né? Ou seja, quando nós começarmos a trabalhar com outras formas de métrica, talvez a gente também tenha outras formas para caminhar. Porque a gente fica discutindo aqui uma série de coisas. Na hora que a gente olha que a nossa métrica é aquela que está ali e que acaba nos pautando, o caminho fica muito mais tortuoso. A gente tem que, né, então fazer uma análise da base aí. Obrigado, gente. É sempre um prazer aqui estar com você. Obrigada, gente. As contribuições foram muito... Eu ia falar riquíssimas, mas eu até segurei a palavra, né? Mas, gente, valiosas, vamos colocar assim, foram muito valiosas. E a gente continua em abril, a gente vai entrar na cultura e vai ser um prazer recebê-los de novo. Vai ser dia 13 de abril, se vocês já quiserem deixar. O Clube do Livro, e no próximo, sem ser nesse, no outro eu volto, se não tiver voluntário diferente. Ótimo, ótimo. Tá? Gostou, né?
Gostou? Eu adorei, sabe por quê? Porque faz a gente refletir e estudar mais o livro. Então, é meio que força a gente fazer isso. Eu adorei, mas eu espero outros voluntários aí, viu? Fabiano, Jorge, Sampaio, Jonas, Silene. O próximo, então, é meu, viu, Denise? A gente Ótimo. conversa depois, você me dá uma orientação aí. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, pessoal. A gente se encontra aí. Espero vocês em abril. Um abraço a todos.